O que aconteceu com a mãe da Sarah? A mãe da Sarah vai aparecer na série? Como surgiu a pandemia da infecção por Cordyceps? Os fungos Cordyceps são reais? Nesse vídeo irei falar sobre essas e outras questões, então vem comigo. E aí, gurizada medonha, eu sou o Félix e irei falar sobre a série The Last of Us, que está sendo exibida na HBO e HBO Max. Com sua história ambientada em um contexto pós-apocalíptico, resultado de uma infecção causada pelo fungo Cordyceps. Então vamos para a primeira dúvida que não foi revelada no game e até esse momento também não foi mencionada na série. O que aconteceu com a mãe da Sarah? Joel e sua família são muito importantes para The Last of Us. Dito isso, uma pergunta automaticamente surge em nossas cabeças. O que aconteceu com a mãe de Sarah? Tanto a série da HBO Max quanto o game giram em torno de Joel Miller e seus instintos paternais. A história principal de The Last of Us é focada nele desenvolvendo um relacionamento paterno com Ellie Williams. Ela é uma jovem que de várias maneiras ajuda o Joel a se encontrar novamente após a morte de sua filha Sarah. Vemos os dois viajando pelo país na esperança de usar a imunidade de Ellie ao fungo Cordyceps para criar uma cura para a humanidade. A série começa a história apresentando o mundo por meio dos olhos de Sarah, exatamente como é feito no game. É exatamente durante esta fase da linha do tempo que The Last of Us preenche lacunas sobre a vida cotidiana de Sarah. Algo, inclusive, que o game não foi capaz de explorar por motivos óbvios. Essas cenas ajudam a estabelecer o quanto ela e o Joel são próximos, bem como o quão próximo Tommy é de sua família. E mesmo explorando pontos e histórias que o game não faz, a série ainda não respondeu uma pergunta importante. O que aconteceu com a mãe de Sarah no game The Last of Us? De acordo com o game, a mãe de Sarah deixou Joel quando a filha ainda era bebê. Durante o primeiro episódio de The Last of Us, não há nada que confirme que a série está mantendo esse pedaço da história de fundo. Ou seja, nada garante que a série vá manter essa informação dada pelo game. É confirmado no game que Joel foi casado com a mãe de Sarah por um curto período de tempo. Isso acontece quando a mãe de Sarah engravida. Na época, ambos eram bem jovens. Joel não gosta de falar sobre o que aconteceu entre ele e a sua ex-mulher que ainda não foi identificada. Tudo o que ele sabe é que a mãe de Sarah partiu quando ela ainda era um bebê. Como resultado, Joel cria a filha como um pai solteiro. É fato que a série pode fazer mudanças. Aliás, isso é bem comum de acontecer. Mas até o momento, The Last of Us da HBO Max tem seguido à risca todo o roteiro sobre o paradeiro da mãe de Sarah. Esse mistério é alimentado ainda mais com o fato de não ter nenhuma foto de Joel com a ex-mulher em sua casa. Contudo, essa falta de informação faz sentido. Como o primeiro episódio se passa um dia antes da morte de Sarah, não há muito espaço para falar da mãe ausente. É provável que qualquer informação que surja sobre a mãe de Sarah na série só aconteça mais tarde. A mãe de Sarah vai aparecer na série? A mãe de Sarah nunca apareceu nos games, mas há uma chance dela fazer uma ponta na série da HBO. Isso porque o programa está usando a série para preencher lacunas que não foram cobertas no game, mesmo o programa sendo fiel ao videogame. Só para você ter uma ideia dessa expansão, o primeiro episódio de The Last of Us já esclareceu vários mistérios do game, algo que dá a entender que os episódios posteriores poderiam sim revelar mais detalhes sobre a mãe de Sarah. Isso pode incluir um flashback da ex-mulher de Joel dando à luz a seu bebê e vendo a sua família começar a crescer antes da separação dos dois. A inclusão da mãe de Sarah na série com certeza seria uma grande mudança na história. Ao mesmo tempo, essa mudança pode ser valiosa para a história em si. E para isso acontecer, não é necessário criar um enredo importante, muito menos fazer com que a ex-mulher de Joel desempenhe um papel significativo na história. No entanto, os fãs de longa data do game com certeza iriam apreciar essa adição à história de Joel, assim como qualquer insight sobre a sua falta de relacionamento romântico após a separação. De modo geral, The Last of Us, revelando o que aconteceu com a mãe de Sarah, responderia a um mistério de longa data. Como surgiu a pandemia de infecção por Cordyceps na série? O primeiro episódio de The Last of Us contém um grande elemento esperado dos games, o surto da infecção cerebral por Cordyceps.
Ao mesmo tempo, o episódio revela as origens da doença que o material de origem apenas mencionou. The Last of Us consegue unir os dois sobreviventes mais improváveis num mundo pós-apocalíptico dos Estados Unidos. Todo mundo acabou acometido por uma doença conhecida como infecção cerebral por Cordyceps. Logo na cena de abertura do primeiro episódio, dois cientistas são apresentados em um programa de televisão da década de 1960. Na entrevista, eles debatem sobre o que eles acham que pode representar a maior ameaça à existência da humanidade. Com isso, um dos cientistas afirma que acha que infecções fúngicas podem comprometer o destino da humanidade em relação a bactérias e vírus. Tal cena da série de The Last of Us aprofunda na infecção por Cordyceps de uma forma que o game não fez. Ou seja, conta um pouco mais de suas origens, além do que já vimos no game do PlayStation. O segundo episódio de The Last of Us começa logo com um flashback situado em Jakarta, na Indonésia, no ano de 2003, onde descobrimos nada menos que uma das primeiras pessoas a morrer infectada pelo fungo Cordyceps. Com isso, essa foi a primeira vez que a produção revelou um pouco mais sobre o mistério por trás das origens da pandemia. Desde o primeiro episódio, os fãs começaram a especular sobre as origens da pandemia, especialmente levando em conta que muitos notaram que o Joel e Tess evitavam comer alimentos com farinha, como bolo de aniversário, panquecas e biscoitos. Por sinal, Jakarta também tem um dos maiores moinhos de farinha do mundo, o que parece conectar o fungo espalhado com a farinha contaminada. Uma professora de micologia é escolhida para estudar o corpo de uma pessoa infectada, que trabalhava em uma produtora de trigo. Assim, ela confirma que provavelmente foi devido ao substrato, pois sabe que a infecção foi causada por um fungo e que não há cura para ela. Os criadores de The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, comentaram sobre essa teoria e origens da infecção por Cordyceps em entrevista à Variety. Abre aspas. Acho que é bem explícito, fecha aspas, disse Mazin. Abre aspas. Sim, nós basicamente dissemos que sim, fecha aspas, acrescenta Druckmann. Abre aspas. Quando ela fala sobre onde essas pessoas trabalhavam e o que estava acontecendo naquela fábrica, fica bem claro o que está acontecendo. Gostamos da ideia dessa ciência e tentamos da melhor maneira possível garantir que todas as nossas pesquisas se conectem. A micologista pergunta onde aconteceu e o cara diz que foi em uma fábrica de farinha na zona oeste da cidade. Neste local existe o maior moinho de farinha do mundo, que é em Jakarta. Então essa é uma boa teoria e eu acho que as pessoas deveriam continuar trabalhando com ela, fecha aspas. O vírus surgiu na América do Sul no jogo. No game, devido a colheitas contaminadas que continham o vírus espalhando pelo mundo, a infecção chegou aos humanos. No entanto, o game afirma que o Cordyceps se originou na América do Sul, mas o Cordyceps da vida real originou em uma grande parte da Ásia. Por isso, a mudança na série faz mais sentido. Por fim, vale lembrar que no início da série é informado que alguns distúrbios contínuos foram vistos em Jakarta. A cidade é confirmada por Tess como a capital da Indonésia. Por sua vez, o país está localizado na região sudeste da Ásia, o que significa que The Last of Us da HBO poderia adicionar cenas importantes para mudar isso. Dessa maneira, o surto inicial começou na Ásia, onde Cordyceps são mais comumente encontrados. Isso faria sentido tanto em termos de fatos do mundo real, quanto no mundo da série. Esse foi um presságio subliminar no rádio de Joel e Tess. O que o jogo explica sobre o vírus? Em termos dos games originais, The Last of Us Parte 1 não explica que o gênero Cordyceps sofreu uma mutação devido ao aquecimento global. Seja como for, o game explica as origens da infecção como a mutação do Cordyceps presente em culturas como trigo e outros produtos alimentícios. Esses itens contaminados foram enviados para todo o mundo, com os humanos que o comeram sendo infectados pelo parasita. Em um jornal que pode ser encontrado na casa de Joel e Tess, diz que as taxas de infecção aumentaram 300% devido às colheitas importadas da América do Sul. Porém, após o surto inicial em 26 de setembro de 2003, aproximadamente 60% da humanidade foi infectada com a infecção cerebral por Cordyceps, ou morta por ela. Uma coisa em que ambos os games de The Last of Us se aprofundam é como a infecção afeta os humanos. O que são os fungos Cordyceps em The Last of Us? Tanto no mundo real quanto no mundo de The Last of Us, Cordyceps é um gênero de fungos com mais de 600 espécies diferentes.
A maioria das variantes de Cordyceps são de natureza parasitária e atacam principalmente insetos. Cordyceps são amplamente encontrados na Ásia e prosperam em ambientes de selva tropical com temperaturas elevadas e ambiente úmido. O primeiro episódio da série mostra que os Cordyceps começou a infectar humanos por volta de 2003 e os tornou voláteis. Com isso, procuram apenas espalhar o fungo infectando outros humanos, e isso dizimou a humanidade em todo o mundo. Além disso, significou que todos os que sobreviveram foram encurralados em zonas de quarentena militar na linha do tempo futura. Outro ponto importante é que no primeiro episódio de The Last of Us é revelado por Tommy, o irmão de Joel, que ele afirma que são principalmente as pessoas da cidade que foram afetadas pelo surto. Isso provavelmente pode vir de um meio semelhante de infecção que os games introduziram. O aquecimento global foi o responsável pelo vírus em The Last of Us. É mencionado na cena de abertura do primeiro episódio que estabelece como o vírus Cordyceps começou a infectar os humanos. No entanto, isso não fica explicado como ocorre no game. Um dos cientistas acredita que as infecções fúngicas podem ser perigosas para os humanos. Entretanto, se depara com a informação de que a maioria das infecções por fungos não sobrevive em temperaturas mais quentes do corpo humano. Isso explica por que a maioria das infecções atinge insetos e outros artrópodes devido à sua natureza de sangue frio. Contudo, o cientista, que é um personagem original da série de The Last of Us, afirma que se o mundo esquentar como um todo, os fungos também sofrerão mutações. Isso ocorre devido ao aumento hipotético, pelo menos em 1968, das temperaturas gerais da Terra. Com isso, os fungos como os Cordyceps poderiam evoluir para sobreviver em temperaturas mais altas. Assim que o primeiro episódio avança para 2003, ocorre o surto de Cordyceps. A princípio, no período entre 1968 e 2003, a Terra esquentou o suficiente devido ao aquecimento global para permitir que o gênero de Cordyceps sofresse uma mutação e começasse a infectar humanos. Isso faz com que a infecção por Cordyceps afete os humanos em escala global, de maneiras que tanto a série da HBO Max quanto o game original deixam claro. É claro que até o momento nenhum cientista ou entidade divulgou alguma coisa sobre a possibilidade dos Cordyceps infectarem humanos na vida real. Por outro lado, não podemos esquecer que a Terra já está passando pelo fator que faz a infecção ser possível, o aquecimento global. Portanto, se vivêssemos na realidade do game e da série, provavelmente já estaríamos a caminho de um surto de Cordyceps. Mas claro, isso são apenas suposições. Já que você assistiu o vídeo até aqui, logo em seguida eu irei falar sobre os estágios da infecção. Mas antes, que tal você deixar um like para fortalecer o canal? E se você não for inscrito, já te inscreve. E não esquece de ativar o sininho para receber uma mensagem sempre que um novo vídeo for postado, pois eu sempre irei trazer novidades e curiosidades sobre os filmes e séries. Agora irei te falar sobre os estágios de infecção em The Last of Us. Os games revelam que o vírus Cordyceps tem 4 estágios de gravidade. Corredores. O primeiro estágio, que começa a aparecer em humanos de 24 a 48 horas após o primeiro contato com o Cordyceps. Este afirma que os humanos infectados perdem completamente a função cerebral superior e perdem a humanidade. Isso faz com que o paciente se torne hiperagressivo, incapaz de qualquer pensamento racional que já teve. Espreitadores. A segunda fase da infecção começa 2 semanas após a infecção inicial. De acordo com os games, o estágio 2 vê o crescimento de fungos começando nas cabeças das vítimas, alterando sua visão através da corrupção do córtex visual. Logo após 1 ano da infecção, diz que o estágio 3 do vírus se instala. Estaladores. O estágio 3 é quando o Cordyceps cega totalmente seu hospedeiro, com o referido hospedeiro desenvolvendo uma forma de ecolocalização para compensar sua falta de visão, tornando-se os estaladores icônicos de The Last of Us. Baiacus. O estágio 4, embora considerado cada vez mais raro no mundo, ocorre mais de 1 década após a infecção inicial.
Por sua vez, os humanos infectados ganham placas endurecidas de fungos por todo o corpo, tornando-os quase impenetráveis. Depois que o hospedeiro é morto, os fungos criam projéteis que podem liberar esporos infecciosos de Cordyceps no ar. Esses esporos são uma das formas de transmissão aérea da infecção, e os sobreviventes precisam usar máscaras de gás para evitar isso, ao passo que a outra forma primária de infecção vem de mordidas. Devido à natureza mais volátil dos humanos infectados, eles procuram espalhar o vírus mordendo humanos não infectados. O último estágio possui uma variante, que são os trôpegos. Os trôpegos são considerados variantes do quarto e último estágio de infecção. Acredita-se que tenham se desenvolvido a partir da exposição a grandes quantidades de água. Considerados horripilantes, trôpegos pulverizam ácido gasoso quando se aproximam da vítima. Geralmente se movem lentamente, mas são capazes de mudar para uma corrida em caso de alerta. Quando se sentem ameaçados, instintivamente disparam rajadas de seus esporos ácidos espalhados pelo corpo. Quando derrotados, trôpegos explodem com força violenta, emitindo uma nuvem de esporos que causa danos pesados. É sugerido que trôpegos estavam no processo de mutação para baiacus, mas a forte exposição à água da chuva constante em Seattle fez com que se transformassem em algo diferente. No entanto, são encontrados em áreas longe da água, como nos subúrbios da cidade e nas áreas florestais. Trôpegos sofrem altos danos causados por fogo e armas explosivas. Além disso, apesar da semelhança aos baiacus em tamanho e aparência, parecem não ter a mesma forma imensa, já que L e Eb são capazes de fugir quando agarradas. São muito mais numerosos do que baiacus, ocasionalmente aparecendo em grupos. Anomalia. O rei dos ratos é considerado a maior anomalia do fungo Cordyceps, pois trata-se de um superorganismo composto por múltiplos espreitadores, estaladores e um baiacu. Sua força e resiliência são realmente incríveis, muito superiores ao baiacu, tanto que destruiu grande parte dos níveis mais baixos do hospital de Seattle. Depois de sofrer dano suficiente, alguns dos infectados entrelaçados podem se separar da massa maior. Quando isso acontece, ele pode ter características compartilhadas com outros tipos de infectados. Por exemplo, um infectado que se desprendeu se assemelhava a um corredor em comportamento e aparência, mas foi capaz de jogar sacos de micotoxinas semelhantes aos baiacus. Cada infectado conectado à massa é sua própria entidade, em oposição à massa ser algo único. O rei dos ratos é composto por algumas das primeiras pessoas a serem infectadas pela infecção cerebral de Cordyceps em Seattle. Significa que acabou se desenvolvendo em quase 30 anos. Trata-se do infectado mais forte conhecido. Você pode conferir como seria um mundo infectado por Cordyceps na série da HBO, que vai ao ar todos os domingos. Então, você sabia disso tudo? Você já jogou o game ou só está curtindo a história da série? Comentem aqui embaixo, pois eu leio todos os comentários que vocês deixam nos vídeos. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!